uma coisa que caracterizou os anos 90 foi a falta de compromisso com as gravadoras. Acho que as bandas realmente faziam o que achavam que era bom. Dá para quase fazer um paralelo com o que aconteceu na América do Norte nos anos 90, com o advento de Seattle, do grunge. Eu acho que, sei lá, 90, 91 até 94, mais ou menos, é quando vamos dizer, a era de ouro do grunge Brasil, sabe? Aí, nessa época, eu me lembro que tinha, pra mim, essa que era a tríade sagrada, assim, sabe? Que era o Second Coming, Killing Chainsaw e Pin-Ups. Então tinha o The Temple, tinha o Retro, tinha o Eroanta e tinha outras casas. E aí as bandas começaram a tocar muito nessas casas, todas elas. Foi a primeira vez que deu uma sensação que o Brasil tinha uma cena e que o Brasil tinha um circuito. Não só em São Paulo, né? Rio de Janeiro, BH, Salvador, em vários, Brasília. O importante era perceber que, sim, tínhamos uma cena legal aí de bandas tocando e acontecendo. Uma época muito diferente, não existia internet, celular, Instagram, Facebook, não existia nada dessas coisas, né? Então a comunicação entre as pessoas ela se dava de uma outra forma, que era esse papo de você chegar numa loja de disco e ver lá o bilhetinho pedindo um baterista e um guitarrista para montar uma banda, né? A gente tá pegando a ressaca daquilo que foi chamado hoje em dia chamado de Brock, né, o BR Rock, né, que foi aquele estouro no final dos anos 80 de Paralamas, Capital, etc. Então, quer dizer, naquela época o que aconteceu foi que a gente pegou aquela ressaca, essas bandas se tornaram grandes e os produtores, as casas, tal, o que eles queriam é achar novas bandas que pudessem continuar aquela cena. Havia também a coisa geracional, né? Uma geração contrapõe a outra. Eu lembro, por exemplo, uma coisa que também me saltava aos olhos. Eu lembro, eu não vou dizer aqui quem foi, mas eu lembro, por exemplo, de um certo mal-estar com o Fellini, por exemplo, que é uma banda que eu amo. A gente pensa no rock brasileiro dos anos 80, a gente tem essa tendência de pensar logo naquela geração do começo dos 80, mas a gente esquece que no final dos anos 80, no Brasil, a gente já tinha passado de alguma maneira ali pelo punk rock, já tinha o tal do pós-punk e já existiam selos independentes colocando discos legais na praça, bandas diferentes se apresentando. Isso aí acontece, acho que na virada de uma década para outra, né? A gente pegou uma entre-safra, na verdade, né? A gente tinha recém saído de uma cena de underground paulistano muito forte, em que todo mundo estava inserido nessa coisa do Não São Paulo, do Violeta de Outono. Então, na nossa adolescência, na verdade, é isso que a gente ouviu aqui. Dizem Mary Chain, Loop, My Bloody Valentine, Sisters of Mercy. Eu, como fã do Pin-Ups, né? Eu entrei no Pin-Ups depois, eu acho que foi uma cena que o Pin-Ups começou. Não eu, né? Começou foi Zé e Luiz, sem Marquinhos até. Foi chocante, assim. O Zé falou que foi uma merda. Foi horrível. O Zé falou que foi uma merda. Pra mim foi tipo a coisa mais incrível que eu tinha visto nos últimos tempos. Dois caras com um back, uma bateria eletrônica, um barulho horroroso. Posso falar? Tava cheio pra caralho e ninguém saiu de lá. Começou a aparecer essas bandas cantando em inglês. E não foi nada combinado, né? Não era um movimento, né? Era uma coisa que... eram ideias isoladas que foram tendo ao mesmo tempo ali, né, nesse cenário. Olha, essa música foi assim, a primeira música do Mickey Jenkins, What Becoming in My Brain. Tudo começou aí, eu acho.
época que era muito difícil a gente ter contato com coisas internacionais, assim. Então a gente fazia uma garimpagem, assim, a gente ia para as galerias, trocava com amigo, pedia vinil. Ia na biblioteca, ver Music Express, a Melody Maker que o cara trouxe 2 meses antes, anotava ali o nome da banda e aí, pô, vai lá, né? Eu começava a ouvir ali as primeiras coisas que o Massari ainda no rádio trazia. Tinha o Brincando de Deus da Bahia, Tinha o Ride, Sorocaba. tinha o próprio Killing Chainsaw que a gente falou de Piracicaba, que era... O Killing também, quando fazia shows bons, também deixava pouco espaço para a concorrência. Killing Chainsaw tinha uma massa sonora muito... A química entre eles era muito absurda, assim. Eram shows, assim, absolutamente maravilhosos, cara. Eram shows... Puta que eu pariu de boca cheia. Durante um bom tempo era sítio, chácara, né? Para poder tocar era isso, sítio, chácara. Conseguia emprestado uma chácara, um sítio, para poder... Aí sim ia muita gente, né? E a gente ficava a madrugada inteira. Aos poucos foram surgindo casas noturnas aqui, que abriram espaço pra gente, porque foi no ponto onde já tinha muita gente acompanhando. E o Killing Chainsaw era de Piracicaba. Foi uma banda que chamou a atenção de todo mundo e as pessoas começaram a notar bandas de Campinas, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, tinham Concreteness. Quer dizer, várias bandas foram notadas graças ao sucesso relativo do Killing Chainsaw. Então eles prestaram um favor ao interior paulista. Eles faziam um clipe naquela época que, porra, cara, ninguém fazia clipe, cara. Nem banda grande fazia clipe. A coisa da gente morar na mesma casa e juntar todos os discos de todo mundo. Predominância, Hendrix, Sonic Youth, My Bloody, Black Sabbath. Tinha onda, né, dos caras, tipo, serem de fora da cidade, eles virem pra cá, e aí o jeito deles, assim, de ser uns malucos mais caipira, que, mano, assim, São Paulo é nóia, né? Então é inerente às pessoas daqui ser mais bolada. Aí chegavam os caras, tipo, lá de Piracicaba, mó sangue bom, fazendo aquele som que era muito intenso. Eles eram infinitamente mais talentosos do que o Pinatos. Redefiniu um monte de coisa no cenário nacional. Se lançaram um vinil, vários negros fora do Brasil piraram no disco dos caras. Tinha Mickey Junks, tinha Safari Hambúrgueres, Cangurus Intil, tinha muita banda também do punk. Em São Paulo tinha os Tube Screamers, tinha o Pin-Ups, tinha o Garage Fuzz começando. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com mais um Experience Show, trazendo a vocês os lendários Mickey Junkies, com a música que os tornou famosos, Everything. O Mickey Junkies era uma banda que fazia parte, né, do nosso círculo de amizade, né? Gostava do som da banda, né? Tinha um som muito poderoso. When
som muito poderoso. A figura do Rodrigo é uma figura muito poderosa. Eu dava muito mosh no show do Mick Jackson. Sempre que eles tocavam, tipo, Holiday on Ice, I'll be coming to my brain, tipo, só ia eu voando, sabe? Pinaps era meio considerado banda grande, assim, do cenário, né? Pagava muito pau, assim, sabe? Tipo, uma banda que tinha um destaque. Era diferente das outras, fazia um som diferente. A gente viu na TV, no programa do Kid Vinil, eu não me lembro qual deles. O Rodrigo viu e gravou e veio mostrar pra gente. Veio ver essa banda. A gente viu aquilo, nossa, esses caras estão fazendo exatamente o que a gente quer fazer. A nossa banda que apadrinhou a gente, vamos dizer assim, acho que foi o Pinaps, né? A Lei que chamou a gente para tocar no noivado dela com o Gordo, que foi onde eu acho que eu conheci o Rafael. Tirando o fato de que eles queriam sempre tocar primeiro, de resto, tudo bem. Sabiam que se não tocasse primeiro, eles iam tocar às 5h30 da manhã. É aquela coisa, tipo, marcavam os shows com 6, 7 bandas e nunca começava no horário. Aí começava a embaçar, eles chegavam e pulavam na frente de todo mundo, entravam no palco e tocavam. Mas isso assim, fazia parte ficava até embaçado. No final eu comecei a achar até legal. Certamente, Pinaps é uma das bandas mais importantes dessa cena, são pioneiros de alguma maneira, né, no lance da produção discográfica, fizeram os primeiros discos de alguma maneira dessa cena, batalharam muito por isso, correram atrás, estiveram no circuito, se apresentaram bastante, mas acima de tudo era uma banda que queria dar o seu recado, queria fazer seu som. Eu já tocava guitarra, eu tinha uma banda na época que chamava UTI, a última tentativa do indivíduo, era meio punk, com o Ricardo Palhaço lá. E aí eu fui no show do Pinaps, assim, eu vi o Zé fazer aquele barulho de auá, aquele som alto pra cacete, assim, aquele dia eu saquei, é isso que eu quero fazer. Tipo, eu quero fazer um som próprio, que tenha personalidade, que seja barulhento. Muita banda se espelhou nessas bandas, no Pinaps especificamente, até para começar a dar o seu recado. Então você tinha, de alguma maneira, depois bandas que eram influenciadas pelo Pinaps, o que é uma coisa muito bacana. E tipo, o Zé virou uma referência para mim como guitarrista. Então, tipo, eu comecei a tocar guitarra pensando em ter uma banda séria mesmo por causa do Zé como guitarrista. E depois teve o Érico do Mickey Junkies também, que era um outro cara que eu também admirava, que usava muito bem o auá. E as bandas dos 90, todo mundo fazia solo de auá, tipo, barulhento, assim. Considero assim uma banda madrinha da gente, assim. Total. Porque foram eles que, tipo assim, a gente tinha que meter o pé na porta pra escancarar e tentar arrumar show, enquanto que eles faziam, arrumar vários shows, sempre chamavam a gente. O primeiro show que eu lembro de ver do Pinaps foi tipo, sei lá, dezembro de 90, na Hullish, que era um lugar de gótico que, tipo, por causa da conexão ali, rolou de ter show do Pinaps. Eu vi o Pinaps ainda com o André Benevides no vocal.
Depois vi shows, eles ainda incríveis e sempre foi muito impactante. O Pinaps tinha gravado um disco que ia sair pela Estileto, foi o Time Burn. Estava presente no lançamento do Time Burn, no retrô. Ia ter uma surpresa, né? Uma coisa que vai acontecer, né? Era a entrada da Alice. Eu lembro que ela intimava os moleques que folgava com ela, os moleques mais machistas, assim, ela pegava mal com eles e chamava eles pro pau, sei lá, na discussão. E tinha aquela postura de banda gringa já, banda grande, assim, tocando bem, tocando barulhento, como ela falou. Eu acho que serviu de exemplo pra muita gente aí montar banda. Né? Possivelmente, se fosse uma banda gringa, hoje em dia seria mais lembrada, ou mercadologicamente, digamos assim, as pessoas saberiam mais quem foi o Pinaps e quem foram algumas dessas bandas. E aí chegou num momento, no terceiro disco da gente, onde o Pinaps ia estourar. Só que a gente falava demais, sabe? Ele dava entrevista e falava merda. A entrevista deles da B, são a melhor banda do Brasil, a segunda é o Killing Chance. E numa dessas, acho que a gente ia começar a abrir a turnê pro Titãs, na época, e, sei lá, perdemos essa oportunidade. Era uma oportunidade grande pra gente, né, na época. Os nossos shows já estavam grandes. A gente tinha muito convite. Acho que depois daí, pra mim, já... Tem um livro do Marcelo D2, não sei se você já viu, que ele meio conta a história dele, assim, meio uma autobiografia, foi o Bruno Levison que escreveu. Eu tava lendo, vou ler e tal, não sei o quê. Ele tem uma fala dele que ele diz que na época tudo que ele mais desejava ao Planet Hemp era ser igual ao Second Coming. Talvez o Second Coming seja a última banda que conseguiu pegar a Rádio Fluminense aqui como grande divulgação. Eu acho o Yu mal produzido, acho o som do Yu ruim, mas era o que a gente tinha na época. E foi o que marcou. O Yu é impressionante, até porque eu acho que o Yu é a banda. Se você ouvir o Yu, você está ouvindo o Second Coming. A relação nossa, acho que ficou mais como fã. A gente vê e ficar meio tímido para ir conversar com eles. E eles sérios, bem ensaiados, tal. Então eu me sentia meio intimidado. Eles sempre foram uma coisa um pouco mais à parte, assim. Eles se conectavam mais, acho que com o Pinaps e com a coisa do lance shoegazer que o Pinaps tinha mais no começo e que ao longo da história foi ficando cada vez menos. Eu lembro exatamente de um show que eu fui no Circo Voador do Second Coming e era uma banda em inglês que não falava nem oi nem tchau. O Fábio jamais falou nada, só cantava. Eu levei um tempo para entender. Depois que eu entendi, eu achei, porra, é maneiro isso daí, cara. O cara não fala nada. E eles, você via, tinha 800 pessoas no Circo Voador cantando as músicas porque tocava na rádio. Então, depois deles, acho que ninguém mais conseguiu, porque a Fluminense morreu.
E teve essa grande vantagem para eles de as pessoas ouvirem na rádio e eles terem lançado o disco nesse comecinho, né, pela Rocket. Vai, toca aí pra eu ver. Toca aí, Sarah. Esse é o selo Rocket, que é um derivado da loja Rocket, onde a gente queria chegar quando a gente abriu a loja. E não é bem um selo, é um mutirão, assim. Todo mundo que está vendo aqui está trabalhando junto com o objetivo de lançar bons discos na praça. Primeiro foi o pessoal do Second Coming que foi lá na loja e a gente deixaram as fitas dele lá. E aí até o André sugeriu, pô, vamos gravar os caras e tal. Levou a fita, o André ouviu, aí achou legal e a gente ficou naquela, bom, vamos gravar, não vamos gravar. Aí a gente resolveu, olha, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Aí chegamos pra gravar. Eu meio que fazia às vezes, assim, de empresário do Second Coming, antes deles lançarem pela Rock. Eu era meio faz tudo, meio hold, meio empresário. Fiz um tributo ao Second Coming, eu fiquei surpreso, assim, foram 29 bandas e umas bandas que eu nunca imaginaria que conheceriam o Second Coming, estão no tributo, assim. Cara, você vê que você tá velho quando alguém faz um tributo pra você. É foda, maluco. É foda. É emocionante, saca? Você pegar um negócio e ver que as bandas fizeram versões. Então o cara se debruçou sobre aquilo, ou seja, ele já gostava daquilo, ele escolheu uma música, fez uma versão dele para aquilo que você fez lá atrás. É do caralho isso. Aí começou no meio dos 90, aí tinha a Game, na verdade era tudo Screamers antes, tinha o IML, onde veio o Claro, tinha o Garage Fuzz, o Hating, que antes chamava Burn. No Rio tinha o Second Coming, tinha o Cold Turkey, que era do Rafael, que depois foi pro Planet Hemp. Essa coisa que rolou do começo dos anos 90, eu nem tinha tanta noção como os caras falavam, mas criou uma cena, umas bandas que era completamente diferente dos anos 80, né? De estilos, lugares para tocar e como as coisas se organizavam. Assim. Mas a imprensa criou uma cena do que as bandas criaram uma cena. Não sei se tinha cena, mas tinha festa. Porque assim, quando tinha show, a gente encontrava as mesmas pessoas e tudo foi unindo. Por isso que eu acho que tinha uma cena, porque tinha uma cumplicidade por causa disso, todo mundo sabia que ninguém estava ali por causa do dinheiro. Ia tudo bem, todo mundo queria ser reconhecido pelo trabalho, pelo som que fazia, ser respeitado pelo som, ser reconhecido por isso. Não só a imprensa, mas eu acho que até o público em si criou uma cena para aquilo, para bandas que faziam um som parecido. Mas não havia isso entre as bandas. Eu achava até que em alguns momentos existia uma coisa extremamente tola de competitividade. A verdade é que, assim, naquela época, assim, existia uma coisa de uma banda falar muito mal da outra, certo? De repente, você chegava no lugar, tinha um boato horrível sobre tal banda, e sempre aquela coisa, fulano falou de não sei quem e tal. Talvez porque o espaço fosse restrito, eu não sei, mas era uma cena bem difícil. Tinha uma coisa meio quem é mais importante, sabe? Olhando hoje, é uma bobagem sem fim, assim. Cada um tinha a sua loucura, assim, dentro do estilo. O Cotô é diferente do Garage, que é diferente do Peanuts, que é diferente do Mickey Junks. Mas eu não, por algum motivo, talvez por ser independente, as pessoas acabavam fazendo esse line-up, assim. O grande coisa que eu acho que era mais divertido é esse tudo podia, de misturar. Tinha datas que era Second Coming e Killing Jason, vai. Então já eram duas bandas que, assim, por si só, se fosse um show de cada uma delas, já iria todo mundo, as duas juntas. Tinha muito menos estrutura, mas ao mesmo tempo tinham mais lugares para as bandas tocarem. Né? Tinham lugares menores, nem sempre com bom equipamento, mas eu acho que para a época, por incrível que pareça, não fazia tanta diferença. Mesmo assim, as bandas disputavam a tapa, um espaço para poder divulgar o som. Não, mas mesmo assim também era 100 vezes menos bandas do que tem hoje, sim. Isso a gente tá falando de um cenário de, sei lá, que dava pra contar na mão 30, 40 bandas que tocavam assim, direto.
Agora, bandas que encaravam música própria, assim, não eram tantas. Encarava a tarefa de lançar um disco, então era menos ainda. Tipo, era muito importante você ir nos ensaios das bandas também, né? Às vezes no ensaio tinha mais gente que no show. Tipo, que era muito legal. O No Violence, na época, fez um show no salão de cabeleireiro. Tipo, não tinha os lugares pra tocar e os negros inventavam, mano. O cara da mesa de som nunca entendia o porquê que microfonia era legal, sabe? Ele sempre abaixava. Não, cara, deixa. Eu geralmente ficava ali do lado dele. Não, pode deixar, é assim mesmo. Quer uma cerveja? Aí na cerveja ele liberava. Ele fala, pô, mas esse barulho? Eu falei, é assim mesmo, cara, é assim mesmo, sabe? Era uma loucura, porque... por vários motivos. Mas, pelo menos, era muita coisa extra que aparecia e todo mundo gostava e ficava todo mundo bem high, bem louco. E os shows eram bem tarde também. A gente ia tocar às 2 da manhã, você chega às 6 da tarde e fica, passa som, e bebe, e fuma, e vai ficando, aí o show atrasa, aí o equipamento quebra, e você fica, continua, insiste, tá todo mundo bem bêbado, bem louco, aí vai tocar às 3 da manhã. Então imagina o estado. Cara, o próprio mosh foi instituído nessa época, né, aqui no Brasil. Nos shows do Pin-Ups, do Mickey, assim, foram os lugares que comecei a ver mosh rolar, assim. Aí tinha aqueles malucos que apareciam, os satélites, né, que ficavam ao redor, assim, das bandas. Personagens da noite ali, tinha o Rafael, era técnico de som, Rafael, guitarrista do Planet, tava o Koala, como headbanger. Aí a gente começou a tocar um cover do Mudhoney, Here Comes Sickness, daí eu só sei que eu começo a ver minha camiseta branca cheia de gota de sangue, eu falei, não, esse show tá bom, né? E era um lugar pequeno e você via o cara fazendo stage dive como se fosse um lugar grande. Não tinha muitos negócios de vou dar uma passada. Mano, eu tô indo nessa porra e eu vou assistir o show, eu vou pular, eu vou dar mosh, e, mano, se machucar, machucou, tá ligado? Eu vou encher a cara e ficar bem louco. Isso aí é uma coisa que eu acho que é interessante ser ressaltado, porque é uma característica muito grande que isso já é diferente hoje. Os shows do Second Come era uma coisa, era incrível, assim, sabe? Como funcionava bem no palco. O Pin-Ups eu me lembro de ter visto shows muito ruins e shows inacreditavelmente bons, assim. Dependia muito de alguma conjunção astral lá deles, assim. Esse Pin-Ups clássico, que era eu no baixo, nos vocais, Marquinhos na bateria e o Zé na guitarra, esses shows, eles não foram shows grandes, né? Sempre lugares pequenos ou médios, mas eles foram inesquecíveis. Todo mundo que assistiu na época, nossa, as pessoas iam falar com a gente que nunca tinham visto aqui no Brasil. Essa interatividade que tinha com as bandas aqui em São Paulo, quando juntava e via show do Pin-Ups, quando ia falar com o Mickey, com o Killing Chanson, se estendia para outros estados e cidades também. A gente foi tocar em Londrina uma vez, era Killing, Radical e Mickey Jones. Puta showzaço, tá ligado? E que poucos viram, que os poucos que viram, porra, baba até hoje. Naquela época a gente não tinha internet, então quer dizer, a gente tinha que mandar imprimir filipetas, flyers e sair colando nas galerias. Então quer dizer, a gente fazia isso. Você saía na noite, você cruzava todo mundo, você distribuía flyer, você usava muitos fanzines, os fanzines realmente foi uma grande herança do punk, né? Já que as revistas especializadas não falam das nossas bandas, vamos fazer algo que fale dessas bandas. Tipo, a divulgação era via correio, a divulgação não era fita cassete, não tinha CD. Às vezes uma fita que você gravava uma demo demorava 3 anos para chegar na mão de um jornalista. Exatamente, ou até numa outra cidade para poder rolar um show. Tinha
um mercado de fita demo, assim, sabe? Foi meio criado por essas bandas, porque elas, pô, tudo bem, eu não consigo prensar meu vinil, mas as pessoas querem ouvir. Copiava a fitinha e levava para shows e vendia as fitinhas. Você não ganhava dinheiro, você gastava dinheiro com a fita demo. Tem demografia, né? Nessa época, né? A galera lançava 3, 4 fitas demo, tudo em cassete. E aí eu inventei de fazer, na edição número 4 do Midsummer, em 1990, uma coletânea com músicas que aí tinha Pin-Ups, tinha Second Come e tinha Killing Chainsaw. Deve ter vendido algumas dezenas, assim, tipo 20, 30, não foi muita coisa, mas o estardalhaço que foi, assim, começou a chegar muita fita de banda, assim, sabe? Aí começou a chegar fita do Pato Fu, do Mickey Junkies, do Ed. E na época o Ed era uma parada tipo Sonic Youth, assim, sabe? O rolê pelos festivais era sempre muito divertido, né? Porque, sei lá, chegava no segundo dia eu já tinha que trocar de mochila ou algo parecido, porque as demos chegavam em fita cassete, né? Daí teve a transição para as demos em CD. Eu recebia no lado B muito fanzine, o Broken Strings, né, da turma do Junta Tribo, chegou a mim através do lado B, a partir daí que a gente fez também a conexão para ir cobrir o festival, sem aquela coisa de, antes da internet era assim, assado, era como era, né? Os caminhos de divulgação eram aqueles. Então era a carta, era a sua demo, era o seu fanzine, era o programa específico no rádio, era o caderno de cultura desse ou daquele jornal que abria um espaço para uma cena específica. Sei lá, hoje em dia as ferramentas são diferentes, mas um certo tipo de correria é sempre necessária, né, para as bandas, principalmente independentes, divulgarem o seu trabalho. Cara, lugar, a maior parte Mambembe. Não tinha, o próprio Circo Voador era uma estrutura pior do que ele é hoje em dia. E tinha muito lugar espalhado, né? O Garage era o grande lugar. O Garage começou em 90 e em 91 começou o show. Tubarões Voadores e The Fala, o primeiro show. Não tinha casa noturna, era clube. Na capital, lá em Porto Alegre, tinha alguns bares e tal, legais como Porto Elis, Garagem Hermética, o próprio Ocidente, que tá até hoje nativo e tal, onde as bandas tocavam e tal. Então tinha muita banda nova surgindo e já tinha algumas estabelecidas, tipo o TNT, Cascaveletes, o próprio The Fala e tal. Second Come tocou no que veio a ser o Kitnet, que era o sucessor do Crepúsculo de Cubatão dos anos 80 aqui. Sem Destino, em Bangu, tinha o Tutti Frutti em Caxias, Bar do Paulinho, em Realengo. Só uns negócios toscões, assim, se você botava um Standard, um ciclotron, uma bateria e ia. E quando você não tinha um lugar, eu acho que as pessoas criavam lugares para tocar. Em São Paulo você tinha uma penca de casa, você tinha o Der Temple, você tinha o próprio Retrô. Tinha o Hullish, que era lá na Augusta, depois teve o Armagedon na Augusta. Urbânia ali no Anhangabaú. Tinha o Cais, que ficava ali na Praça Roosevelt. Campinas, Piracicaba, era um circuito que todas as bandas tocavam. Jundiaí, todas essas cidadezinhas pequenas, Limeira. Curitiba tinha um lugar 92 graus. Desde 89, 90, assim, tinha o retrô. As pessoas tipo, iam na farmácia, compravam uma porcaria qualquer, se entupia e ficava por lá. Eu dormi lá várias vezes. Dormir no retrô era meio que... Todo The Fala. Era a nossa casa, né? Tinha histórias medonhas dessa época ali no retrô. O retrô começou com uma casa abandonada. O dia que a imobiliária mandou colocar a placa, eu mandei tirar e fui lá e aluguei a casa. Nós estamos aqui na Santa Cecília, atrás da igreja. E aqui, onde tudo começou, o retrô. Existia agora onde tem esse mural. O Roberto ele tinha bom gosto, cara, porque ele tinha um bom faro. Ele convidava bandas que estavam em ascensão, realmente tinham conteúdo. Então o retrô acabou se
se firmando como uma das principais casas por causa disso, pela qualidade das bandas que tocavam lá. E uma época eu cheguei a trabalhar lá fazendo o som dos shows das bandas. Não tinha essa coisa meio padronizada de todo mundo toca o mesmo estilo. Então você ia lá no dia, tinha uma banda de psychobilly, no outro dia tinha uma banda de metal, no outro dia uma banda de hardcore. Era underground, assim, não era tão segmentado. Essas bandas traziam muito público, né? Começou um movimento. Nesse meio tempo também surgiu a banda do Carneiro, né? Mickey Junk, Rentin, Pinaps principalmente, né? A gente tocava muito no retrô, a gente tocou lá por muitos anos, aquela foi realmente uma segunda casa, a ponto de o Roberto não estar lá e a gente arrombar a porta para entrar e passar o som, ele chegar e pedir desculpa. O retrô é o nosso ciclo de vida. Tinha muita amizade com o Roberto, que era o dono. Sim. Tem até hoje. Tinha amizade até demais, porque a gente ficava sem pagar, bebia de graça e ainda, sei lá, quebrava alguma coisa, dava prejuízo pra caralho. Era muito escuro, era bem tosco. Eles tinham uma salinha que não tinha nada, era só uma sala escura. Aí eu falei, nossa, mas imagina, os caras vêm aqui, sei lá, eles fazem de tudo, eles devem transar, será? A sala escura era um lugar agradável, onde você encontrava todos os jovens fazendo amor, namorando. Então eu tinha um lema que é faça amor, não faça guerra, né? Eu tinha uma banda que chamava Hippie Monsters, no retrô, acho que a gente tocou mais de 10 vezes. Eu conheci Nick Cave lá, até os caras do Sepultura eu já vi tocar ali. Também tinha toda aquela coisa de punk, de careca, aquele medo, o Roberto, que era aquela figura meio mitológica ali do centro, né, mano? Foi nos 90 que o Madame Satã foi nos 80. Nos 80. Eu acho o Aeroanta o principal lugar, na boa. Todos os clubes foram importantes, cada um teve a sua importância. Perto do Aeroanta tinha o Dama Choque também, que era outro clube importante. Mas o Aeroanta tinha algo que os outros não tinham, cara. Não sei o que era. Eu sei que grandes bandas eu vi lá, mulherada, o ambiente era bom. Lugares que a gente mais gostava de tocar, o som era bacana, o espaço era bom. Eu fui a vários shows legais ali, eu conheci o Arnaldo Batista ali. Eu vi Tim Maia ali no Aeroanta, eu vi, sei lá, eu vi o Lune. O Aeroanta era do caralho, velho. O Aeroanta era de fuder. Sei lá porque cargas d'água o Aeroanta deu certo, mas deu muito certo, assim. Fevereiro de 87 foi a inauguração do Aeroanta, eu tava lá. Cumpriu um papel muito importante. A Aeroanta chegou a abrir as portas para uma galera, mas também tinha uma pegada mais internacional, quer dizer, então, sei lá, na festa do Rock Report, o meu programa, teve show dos Mozzarelas lá, Inocentes, mas eu também vi, sei lá, o Mano Negra, o Fugazi. Era um lugar que oferecia uma estrutura mais legal para as bandas, né? Tinha um palco maior, um som bom. Geralmente quando você tocava lá, os amplificadores eram legais. Então, tipo, era a oportunidade que a banda tinha de mostrar o som dela numa estrutura um pouco mais legal. As bandas eram bem tratadas, o camarim era legal, as pessoas iam, né? Então isso fez com que todo mundo quisesse tocar na Aeroanta de qualquer jeito. Eu vi o primeiro show do Planet Hemp em São Paulo, sabe? Eu vi algumas coisas ali mortais. Eu vi um Ratos de Porão lá, por exemplo, foi brutal. O Circo Voador, assim como o Garage, né, eram os lugares mais
loucos para você fazer show, né? O Garage era um lugar podre, por exemplo. Pequeno, dava até 300 pessoas no máximo, imundice do caralho, mas era legal pra caramba de tocar. O Circo Voador era um pouquinho menos podre. O áudio era excelente e eu acho que a galera ia pra lá, cara, pra se divertir pra caralho. Então era um happening, né? Era uma festa. No show que a gente tocou com a Plebe lançou um disco lá e a gente abriu com a Plebe, pra Plebe Hood. O nego subia no palco e tem uma figura, o Larry, o cara sobe no palco, começa a ter espasmos no palco e corre de um lado pro outro, se joga no chão, porra. E o segurança tentando pegar o cara, meu irmão. No final, o neguinho já tava aplaudindo o cara. Pra gente, o Circo Voador tinha uma cara muito rock, né? Um pouco mais tarde, teve o episódio que fechou o Circo Voador durante 6 ou 7 anos. Isso aí foi catastrófico, assim, porque era o lugar onde todo mundo ia todo final de semana. E a gente pegou exatamente esse período, sem internet, sem rádio e sem Circo Voador, assim, muito difícil. Uma questão, de fato, que era muito discutida na época era o lance da língua mesmo, né? Cantar em português ou cantar em inglês. Uma questão que alguns anos depois passou para segundo ou terceiro plano, né? Mas num determinado momento foi uma coisa muito importante de se discutir, porque por conta talvez, dificuldade de você tocar em rádio ou divulgar o seu trabalho mais amplamente. Eu acho um saco essa discussão, porque foda-se inglês, chinês, português, qualquer coisa, entendeu? No fim das contas, não adianta. Rock soa bem em inglês. Por uma questão de métrica, uma questão de sonoridade, e funciona melhor. Escrever uma letra boa em português é difícil. Era feio gostar de música brasileira, mano. Acho que era mais fácil também, o inglês era encaixava mais natural. A não ser o rato, né? Sempre cantamos em inglês, as bandas que a gente sempre ouviu por inglês, a gente nunca ouviu rock nacional. Eu acho que eu não teria condições de cantar em português, falou, cantar essas letras aqui em português em cima do som que a gente faz, falou. Você é do contra, mano, você vem numa cultura que é do contra. Ele chegou a ter oferta de produtor, chegou assim, a gente quer vocês, mas vocês têm que cantar em português. Ele falou, não, ele não vai cantar em formal, português. Assim, formalizado. Eu gosto da sonoridade, eu acho que tem tudo a ver com o rock and roll. Não faz muito sentido escrever em português, porque eu não ouço música em português. Do outro lado também tinha uma coisa única e exclusivamente estética. Então não sei se foi uma opção estética, eu acho que foi uma opção de mercado mesmo. As pessoas cantavam em inglês que parecia que soava melhor e ao mesmo tempo tinha uma possibilidade de ir para o exterior, fazer uma carreira internacional. E a gente acompanhava algumas bandas e via o Sepultura um caminho que tava, puta, os caras são muito bons. E tava dando certo, a gente achava por que não também. Eu acho que o português teria muito mais alcance, porque não é todo mundo que fala inglês. Então acho que as bandas primeiro abandonaram um pouco o inglês por uma desilusão com uma carreira internacional. Elas viram que não era tão simples assim virar um Sepultura e explodir. Então, consequentemente, você desanimou da carreira internacional, você se volta para o mercado nacional. Você vai cantar em inglês para o mercado nacional, tua chance é menor. E aí, quando começou a virar assim mais pro lado, quando o Chico Sainz entrou em cena, essas coisas, umas coisas mais brasileiras, daí que a patrulha ficou mais acirrada ainda, tipo, tá vendo, os caras fazem e tal, não sei o quê. O Brasil é um país muito careta. E quando você mexe com o inglês, isso fere o orgulho do brasileiro. Isso deixava muita gente incomodada, né? Porque eu acho uma grande besteira, uma grande besteira.
eu sempre elejo por minha conta, até porque também estava lá e acompanhei, o Junta Tribo como uma marca, né, ou como um marco desse momento. É um marco na cultura alternativa brasileira. Ponto. Vocês foram uma banda que eu já tinha visto ao vivo, já tinha até comentado com o Carneiro. Grande presença ao vivo, sinceramente, muita energia. Eu gostaria de saber de shows, quem quiser conferir agora Mickey Junks, quando vai poder? Em agosto vai rolar um festival em Campinas. Esse festival de Campinas é legal, como é que vai ser o... Então, o lance é assim... Campinas, interior de São Paulo. Vai rolar na Unicamp, que é a Universidade de Campinas lá. E são assim, 17, 18 e 19 de agosto. 3 dias com muitos eventos. Vai rolar, tipo, cerca de 5 bandas por dia. E os eventos paralelos. Então vai ter teatro, vai ter dança, skate. Perfeito. E muito show também. Muito show. Som direto. Second Come do Rio. Low Dream de Brasília. Killing Chaser de Piracicaba, interior de São Paulo. A banda também. Pinaps. Várias bandas. Acho que o principal do Junta Tribo foi justamente conseguir juntar essas bandas, né? Pra tocarem sob o mesmo teto. Então, quando você viu o line-up lá do primeiro Junta Tribo, eram todas as bandas que a gente gostava. Quer dizer, nenhuma dessas... Sempre tinham shows de 2, 3, mas não de todas juntas. O estupim pro Junta Tribo foi um show que reuniu Nick, Pinaps, Heaven and Hell e Quasimodo na matemática. Conheço o Sérgio, né, que era do Heaven and Hell. Que era o pessoal de Campinas. Que estudava no Unicamp. Pessoal de Campinas. O Thiago Melo tinha um fanzine incrível. E foi feito, cara, num sistema cooperativa, num sistema romântico. O Junta Tribo é uma coisa toda especial por vários motivos. Um pouco pela quase improbabilidade de acontecer um festival como aquele e dar certo, né? Apareceu meio que do nada, no sentido da divulgação. Quer dizer, tem um festival lá em Campinas, Junta Tribo, e foi um daqueles eventos em que você tinha a sensação de estar participando já de alguma coisa especial. E foi, acho que de fato, o primeiro momento em que se reuniu uma série de bandas diferentes entre si, representando, portanto, as tribos diferentes que a gente tinha espalhadas aí, né, no nosso cenário. Foi o momento dessa galera se encontrar. Então, as bandas deram, de alguma maneira, tudo de si, até porque o ambiente curioso, né, do lugar, na Unicamp, uma tenda com uma rampa de skate dentro da tenda, mas o grande destaque é, de fato, o encontro das tribos, né? O local foi a conjunção astral para que muita gente que se correspondia, muita gente que se admirava ali de longe e tal, se encontrar. O festival foi importante pra cacete, né? Primeiro porque foi um festival com cobertura da MTV. Trampava ali na MTV e eu levei lá pra Cali, que era minha chefe, e ela falou, vamos fazer um programa nisso aí. Queria fazer uma matéria. Quando falou pro Massari, o Massari falou, não, vamos fazer um programa. Não vou nem apresentar Killing Chaser, vocês ficam fazendo o quê? Vocês ficam trancados lá em Piracicaba no quarto, ouvindo um som e fazendo um som, é isso? Fazendo som e comendo coxinha, cara, o dia inteiro, não sai de casa pra nada. Killing Chaser tá na estrada há um tempão, é super respeitada por parte da crítica, tem um público super fiel, mas depois de tanto tempo de estrada, você acha que não poderia ter tido um reconhecimento maior, de um mercado um pouquinho maior do que tá rolando ou não? Seria bom, né? Falando de Brasil, a gente nunca espera muita coisa, a gente aprende, né? Faz 5 anos de banda já, mas a gente espera ainda que dê uma virada. Se não tivesse MTV, ele seria importante do mesmo jeito. Mas com a veiculação da MTV, a coisa se estendeu muito mais. A MTV era o YouTube, em 93. Você transmitir um festival alternativo, né, pra todo mundo, cara, foi muito legal. Junta Tribo fez jus ao nome primeiro, né, cara? Que, juntou tribo mesmo. Não teve briga, não teve uma ocorrência. E o mais louco, que não tinha participação política da cidade, muito menos de polícia. Você chegava no Junta Tribo, você entrava na Unicamp, a primeira informação que você recebia é que lá não entra a polícia. A polícia não pode entrar porque é um campus de universidade. Então, você já entrava e o rito de passagem para entrar lá era circular pelo observatório. Ali tem um observatório que se chama Observatório Olho Nu. Então ali era a primeira passagem, né, para você entrar nesse universo. Era quase como atravessar um espelho
e a partir dali tudo ia acontecer. Mano, eu lembro que a gente chegou lá, acreditava, tipo, era, mano, nosso Woodstock particular, tá ligado? Que era no campus, aí, tipo, mano, fumar beck era liberado, tá ligado? Você fumava, mano, na frente do palco, os negros fumando no palco, era um negócio que, tipo, nunca antes visto nesse sentido, assim, sabe? Tipo, tanto de número de gente curtindo, número de banda, a força do negócio, todo mundo que tava ali no dia tava com um feeling de, tipo, mano, nós estamos fazendo parte de uma parada, tá ligado? Tipo, tem uma coisa acontecendo que é maior do que todo mundo se ligava até então. E no fim das contas deu muito certo por conta, acho que, da força daquele cenário que queria se mostrar ali. Então eu tenho muitas imagens, eu lembro muito dos shows, o show histórico do Mussarela, a invasão de palco. Eles acreditaram no potencial das bandas novas mesmo de levar as pessoas lá. E que eu lembro estava lotado. Os shows que eu fui estava lotado, voltou todo mundo com poeira vermelha, né? Porque o piso era de terra lá, ventava muito, então eu lembro de todo mundo vermelho lá por causa da terra e feliz de ter visto um monte de banda. Fora as histórias pitorescas, né? Jornalista tentando apagar incêndio, mijando no incêndio, ninguém sabe se estava tentando apagar ou incrementar o incêndio. Obviamente não posso revelar na câmera quem é. Começou a pegar fogo na parte de trás do palco. Aí quando eu vi, todo mundo tinha saído. Tava todo mundo, os meninos, fazendo xixi no mato pra poder ajudar a apagar o fogo. Foi foda. As bandas foram hospedadas numa chácara. Uma chácara estranhíssima. Lá Marilyn Manson. O bagulho era um castelo meio sombrio, tinha morcego. Os beliches não tinha colchão, mas tinha palha. Aí tinha uma piscina turva. Sacou? Que farofa na dor. Foi do caralho, saca? Mas eu achava que ali foi um trampolim para uma banda, né? No final das contas, uma banda se deu muito bem naquilo, né? Aproveitou, e aí, vamos lá, a própria TV, a própria imprensa queria fazer com que aquela banda desse certo e usou o trampolim correto. Eu acho que na época todo mundo era ingênuo demais, só que alguns não eram, né? Então, o Junta Tribo foi excelente para uma banda. Para as outras foi divertido. Me lembro vocês dois me abordando assim, na noite que a gente ia tocar na Junta Tribo, falou assim, putz, Buddy, você tem que ver uma banda que um cara canta, né? Meio nordestino, não sei o quê. Eu falei, sério? Eu falei assim, o homem é Raimundos. E por sorte, parece que faltou uma e eles tocaram na nossa noite, né, também. Incrível. Uma história curiosa, né, dos Raimundos acharem que não estavam no cartaz do Junta Tribo, né? Porque naquele momento do Junta Tribo, o Raimundos estava assinando com uma grande gravadora. E tinham acabado também de participar ali de uns lances com a rádio. Então é interessante que eles achavam que tinham sido tirados do cartaz, mesmo tendo se apresentado, mas de fato eles estão no cartaz. O festival foi meio que uma consagração, uma premiação de todo mundo que fez aquela cena. Exatamente. Porque pra muita banda que poderia sonhar e dar certo aquele dia e tal, Low Dream, Second Coming, Tube Screamers, todo mundo. Foi tipo uma premiação de todo o trabalho, não foi em vão, tá ligado? Exatamente. Toda aquela relação na Augusta, aqueles lances de você pegar o Fusca encher de material e sair tocando até no chão, levando choque. Exatamente. E amplificador podre. E lá também os amplificadores eram tudo podre. Tô variado. Não, e o som, puta do som. A gente tirava leite de pedra, né, filho? Sem teteta. O segundo Junta Tribo também foi bem interessante. Com alguns pecadilhos aí, se a gente comparar com o primeiro, mas, sei lá, a história do Junta Tribo
nessas suas 2 edições é um pedaço bem importante assim da macro história do nosso Udi-Grude rock and roll. Chegou uma época que, por conta dessas coisas tudo que a gente estava falando, da coisa do Marcelo no Estadão, Massário Gastão na MTV, o Garage, tinha uma certa projeção. E aí, quando veio o Hollywood Rock, que tocou o Nirvana, tocou o El7, tocou o Red Hot, o The Fall abriu, foi um negócio tipo, todo mundo, caramba, tipo assim, a gente tá muito próximo do que é um negócio do tamanho, né, do que é o grande no mundo. Muitas gravadoras gringas, tipo, viram no Brasil uma oportunidade de lançar assim, fazer uma extensão da sua matriz, assim. Então abriram-se algumas filiais aqui no Brasil para lançar artistas brasileiros. Aí teve essas tentativas de se registrar, né, e lançar essas bandas em inglês, que não rolou muito, né? Todo mundo muito jovem, todo mundo muito maluco, né? A magia tava no ar. E a gente tava construindo uma cultura independente. Todo mundo ficava com o Nirvana na cabeça, sabe? De que, esse disco deve ter custado uma miséria e olha no que deu. Eu tava fazendo a parada sem imaginar nada. Na hora começou a ter um destaque, mano, a noite que o Kurt Cobain, o Flea, a Courtney Love foram no Der Tempo, foi tipo, caralho, mano, tá ligado? Foi um negócio que todo mundo falou, ninguém imaginava que fosse chegar até aqui, então, puta, beleza. Daqui pra explodir, vai rolar, tá ligado? Uma gravadora precisa de banda, entendeu? E as bandas estavam ali prontas, todo mundo produzindo, entendeu? Então, uma parceria. Acho que algumas parcerias devem ter sido legais. No nosso caso, com a Dourado foi bem legal. Mas, ao mesmo tempo, mesmo a parceria com um selo grande, era uma coisa, entre aspas, independente, porque a gente tinha que fazer muita coisa pra isso poder rolar. Killing e o Garage, né, saíram pela Roadrunner. Mas também não deu continuidade em nada, né, cara? A gravadora lançava e não dava um apoio pra banda. Show no Aeroanta, lançar uma camiseta com o logo das duas bandas e tchau, tá ligado? O lance do relaxing your favorite chair é meio que você pensa o que você quiser, assim, falou, e fica na sua, assim, falou. A gente gravou o disco em 3 semanas, no Jack, no Soft Sync, e foi normal, cara. A gravação foi legal, assim, a gente foi super na boa, assim. I just want you to know that I can't be sad forever. A banda já tem mais de 5 anos, a gente tem um disco lançado por um selo independente também, que é a Zoid, lançado em 92, né? Aí esperou esse tempo, fomos chamados pela Roadrunner e lançamos agora, essa semana saiu. A gente sai bastante, a gente gosta de ensaiar, então isso está refletido no som da gente agora também. Ele tá mais rápido, pesado e menos barulhento, né? Clint Eastwood mesmo, eu acho que, entrou de cabeça, pensando que, agora o mundo é nosso, que é nem Sepultura. Só que era muito amador. Por que Sepultura estourou? Porque, puta que pariu, bicho, escuta Sepultura, cara. Sepultura mudou o conceito do metal, assim como o Slayer e o Metallica mudaram em meados dos anos 80, o Sepultura veio e deu um tapa na cara de todo mundo. É uma vitória das bandas, conseguimos uma gravadora e agora vai ser legal, mas aí as gravadoras não sabem lidar com o underground, não sabem como é que funciona, não tem a menor ideia de como vender aquilo, acaba prejudicando-se. As grandes gravadoras ajudando os selos pequenos, mesmo se for na distribuição, prensagem, coisa assim, eles vão estar a par exatamente o que acontece no underground, assim, sem prejuízo para eles. Você vai achar que o Pinaps, o Second Cam, Killing Chainsaw e Mickey Junkies vão virar bandas pop brasileiras. Não vão, não vai substituir Legião Urbana, nem Paralamas do Sucesso, nem até a Plebe Rude, entendeu? Não vai, é uma outra geração. Então, durante um curto espaço de tempo, acho que a galera achou que uma parte da imprensa achava que tipo, não tem tu, vai tu mesmo. Enquanto que as bandas aqui estavam assim, a gente não é o Paralamas nem a Legião Urbana, mas a gente quer ter espaço. Todo o resto foi marginalizado, assim, seja do metal, do hardcore, do punk. Foi todo mundo jogado assim no independente e a galera ficou lá.
não ia dar certo nunca. Jamais. O fator cantar em inglês, com certeza, atrapalhava horrores. Mais que imprensa, o editor ele vai muito mais onde está a onda. Assim. E se a onda acabou, e entrou um Raimundos que canta em português, o Planet Hemp canta em português, vira o norte e acabou. Aquele mercado nosso acabou. Aí veio toda essa horda de bandas sexistas, horríveis, fazendo uma música de péssima qualidade e que agradava a molecada porque falava de putaria, essa coisa toda. Sem querer, meio que até inconsciente, essas bandas estavam criando uma pré-cena para o que veio estourar logo depois. Estava, assim, realmente começando uma nova etapa na música brasileira e a gente simplesmente não fazia parte daquilo. Isso, acho que isso magoou todo mundo, porque a gente falava, poxa, a gente começou isso, né? E depois a gente não conseguiu embarcar nesse trem do sucesso, na verdade, não de novo que a gente contasse com isso. Na minha teoria, assim, o próprio lance dessa explosão das bandas ali, tanto com Banguela como no lance da MTV, também acabou ajudando a matar o underground. Quem cantava em inglês continua em inglês, quem cantava em português continua em português. Mas mudou total, assim, quem começava já começava em português. Acho que as pessoas também passaram a curtir mais e ter um costume maior do rock brasileiro cantado em brasileiro, entre aspas, né? Eu acho que o público também teve essa reação de procurar uma coisa que pudesse cantar junto, é uma coisa meio de rádio e tal. Second Coming acabou logo depois, o Pinaps ainda continuou mais tempo, o Killing Chainsaw ficou naquela coisa de vai lançar, não vai lançar, vai lançar. E aí eles lançaram aquele disco pela Roadrunner, se não me engano, que já era um outro Killing Chainsaw também, que eu não curtia muito, que era mais hardcore. O Mickey Junkies lançou nessa época aí também. O Garage Fuzz toca até hoje, mas, cara, não... acabou. O último show do Second Coming foi num lugar em São Paulo chamado Colômbia. Eu acho que foi um dos shows mais tristes que a gente fez. Eu lembro que a gente acabou o show e a gente veio pro Rio dirigindo no dia seguinte e não houve uma palavra. Eu no carro, eu, o Fábio, o Fernando e o Reison, e não tinha conversa. Acabou. Aí acabou, assim. Aí é mainstream e a gente tem que voltar lá pro underground ou ficar lá e não... Quer dizer, ficar ali, estacionar. Aí não dá, a gente... Cada um cuidar da sua vida. Porque a Raimundos, apesar de ter tocado com a gente, é uma banda mainstream, assim, já nasceu para assinar com uma major e fazer sucesso. A gente veio desse meio bem underground mesmo, mas algumas bandas underground começaram a cantar em português. Mudou o nome aqui, mudou o nome ali, sei lá, troca um integrante ou outro e tal, acaba cantando em português. Era ridículo. E ficou tudo ruim, viu? Muito ruim. Desculpa, minha opinião sincera, eu acho uma bosta. Aí você via que era desespero pra ficar famoso, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Ficou nítido quem era desesperado por sucesso e quem realmente fazia um som que nem o Pinaps, o Killing Chainsaw, o Garage Fuzz. Eu não esperava ouvir tanto esse tipo de comentário que vocês foram influência e tal. E eu ouço até hoje, que me deixou muito feliz. A gente terminou a banda em 2000 e, sei lá, 12 anos depois tem uma molecada mais nova que se ouvia Pinaps. Então, eles não são molecada, sei lá, tinham bandas, né, mais estabelecidas, maiores, que falavam, pô, eu ouvia, que legal. Tal. É um privilégio que essas coisas que a gente tenha feito signifiquem para as pessoas, né? De vez por outra, nas situações mais absurdas, vinha alguém, tava num show, aquele show, pô, eu tinha demo, eu vi, né? Isso é gratificante. E o mais engraçado é que não são pessoas saudosistas, são bandas novas, são garotos novos fazendo som novo e que ouvem você, cara, como
porra, tem você como uma referência, como uma influência. Se tem um cenário hoje, não rico, mas um cenário diversificado, é graças aos anos 90. E outra coisa foi essa fita do tipo, você pode abrir a cabeça e curtir outros sons sem deixar de ser real naquilo que você faz. Vocês estarem filmando e fazendo vídeo, isso é parte de um legado que você está deixando de uma época que não tem registro, cara, saca? O legado, na verdade, é revelar ali, no começo dos 90, já a consciência de que o mercado não mainstream tem a sua força e a sua validade. A gente abriu um caminho e não conseguiu nada. Logo depois, ali no começo dos anos 2000, apareceu umas bandas que tem um som meio parecido, tipo um Fresno, não tem a ver, mas tipo, tem a linguagem, só que os caras já adaptaram a internet mais rápido e fizeram um outro público. Muita gente é fodida com isso, tá ligado? Os caras já pegaram o caminho aberto, mas eu acho que a vida é assim. Parece que hoje em dia as coisas são um pouco mais duras, assim, mais controladas, a galera é mais... tem uma autoconsciência maior, tipo, como é que eu vou aparecer, como é que não sei o quê. E aquela época era uma doideira total. Agora, no lado da doideira pode até ser mais, assim. Mas acho que tudo se profissionalizou demais e aí se perdeu um pouco dessa essência, assim. Mas eu acho que cada um de nós, na sua geração, vai passando o bastão pros outros, tal. Só eu que não largo nunca do bastão, né? Desde a nossa volta, em 2007, a gente também já viu alguns ciclos, e esses ciclos cada vez mais, com intervalos cada vez mais curtos entre eles. E a gente também só retorna pelo amor e pelo respeito que a gente tem uns com os outros aqui, né? E a cada momento, a cada encontro, é uma celebração da vida, uma celebração da sobrevivência. Eu particularmente odiei, assim, terrivelmente, não da minha banda, mas da cena. Tem um bode tremendo de tocar, na verdade, no Brasil. Eu acho tudo uma bosta. Eu acho que as casas têm pouquíssimo respeito pelas bandas. O banheiro está sempre sujo, nunca tem papel higiênico, a cerveja é sempre quente, o som é sempre ruim. E o dinheiro é inexistente. Isso é um fato. A minha carreira televisiva começou em 90, por causa da MTV. Então minhas lembranças são muito boas, porque eu estava de fato no olho do furacão. Eu observei ali e eu pude também, que foi uma coisa, que foi uma bênção, eu pude ajudar muita banda. Porque eu tive meu espaço, eu nunca fui egoísta com o espaço. Então eu convidei muita banda para aparecer, para dar entrevista. Então quer dizer, eu tenho um carinho, eu tenho uma afeição pelos anos 90. Tem um monte de gente que quando passa, tipo, anos 90 foi horrível, tal, não sei o quê, bagaceiro, grunge e tal, não sei o quê. Mas, pô, foi do caralho. Pra quem tava lá, chumbando, se divertindo, tava ótimo. Eu gosto muito de tocar, mas uma coisa que a gente não tem é saudosismo. Foi legal ouvir o que a gente ouviu, tocar o que a gente tocou, mas agora é bola pra frente. O importante é você fazer, porque a grande maioria das pessoas, elas não fazem nada. Entendeu? A vida, para mim, é uma coisa muito clara, entendeu? Você nasce e morre, entendeu? E a quantidade de gente que nasce e morre e não imprime a sua marca, não mostra a que veio, é gigantesca. E o Pinaps imprimiu sua marca. A gente mostrou na época o que a gente queria, como a gente queria fazer. Comprem se quiser, mas esse é o nosso jeito de fazer música. E depois do Pinaps, a quantidade de banda que apareceu no cenário musical e queriam saber da gente, falavam, só isso para mim, na época, foi um negócio que eu vivi na época, entendeu? Isso foi muito gratificante. Isso foi muito legal. Hoje em dia, eu acho que só pelo fato de vocês estarem aqui fazendo esse documentário, acho que talvez responda.
sua pergunta. É óbvio que tem a música aí, né? Eles não eram uns bandeirantes, simplesmente. Se a música das bandas não fosse boa o suficiente, eles não teriam permanecido, sabe? Até hoje, assim, sabe? Então, além do legado estrutural, acho que tem o legado da música mesmo, que até hoje é incrível. Eu acho que daqui a décadas as pessoas vão pegar algum japonês maluco desses que adoram raridades, vai falar, caralho, rock brasileiro, underground dos anos 90, fudeu. Aí você vai vender o Time Will Burn por $500, $3.000, sei lá, porque, sabe? Porque a música é boa.